A gente sabe que a Covid-19 mudou a maneira como a gente consome produto, mudou a maneira como as empresas se posicionam. Quais são as tendências dentro do mercado para os próximos momentos? A Covid-19 mudou a maneira como o mercado se comporta, mudou a maneira como o consumidor se comporta. E a partir daí, a gente tem novas oportunidades, a gente tem novos campos a serem explorados. Quais são essas principais tendências de consumo? A gente fez uma pesquisa, até algumas das fontes a gente vai citar aqui no link do vídeo, no link do post também, e a gente analisou também o que a gente está vendo no cenário da agência, no cenário da Dialog e dos nossos clientes, né, que estão aí em diversos segmentos pelo Brasil. E a partir disso, a gente foi ver quais são aquelas tendências que estão mais pegando, né? E que provavelmente vão ser tendências que devem, com o tempo, ficar, digamos assim, vão ser aquelas tendências que vão ficar por aí, né? A primeira tendência que a gente percebeu é a marca que já era mais conhecida, ela ganha muita força nesse momento. As pessoas tendem a optar por marcas que elas conhecem e agora, num momento mais difícil, isso fica ainda mais forte. Mas, ao mesmo tempo, isso não quer dizer que novas marcas não vão ter oportunidade. Pelo contrário, né? As pessoas estão mais tempo online, então isso implica que elas vão ter como basicamente pesquisar mais sobre os assuntos e, claro, elas vão ter também tempo de conhecer novos produtos. Mas a gente viu claramente que marcas que já tinham uma confiança, elas saíram na frente. Então, isso é uma coisa importante. Nunca esquecer de trabalhar a marca e entender que, ao longo do tempo, a sua marca vai ser um ativo que vai te ajudar em qualquer momento, até no momento de crise. A segunda tendência que a gente está vendo muito forte é o faça você mesmo, né? Os americanos têm até uma sigla que eles falam do it yourself, né? Então é DIY, né? E essa sigla que está sendo usada muito fora do Brasil, mas o faça você mesmo, digamos assim, que a gente pode traduzir, é basicamente uma tendência que as pessoas estão interessadas, né, em conteúdo, em material que fale para elas como elas podem fazer algumas coisas que antes elas às vezes dependiam, né, de outros estabelecimentos. Então, isso, claro, cresce movimentos óbvio, né, a pessoa vai cozinhar em casa, etc. Mas mesmo, vamos imaginar um cenário que ainda não é tão fácil de imaginar, mas um cenário pós-Covid, né? Esses hábitos podem ficar. Então, esse hábito de, às vezes, uma pessoa que, sei lá, teve que cortar o próprio cabelo, o meu cabelo está um pouco grande aqui, talvez eu tenha que fazer isso, né? Mas, às vezes, com o tempo, a gente, olha, eu vou conseguir fazer isso, eu vou manter. Então, às vezes, eu vou pegar um curso de como cortar o cabelo e uma máquina e eu mesmo vou fazer. Ou, às vezes, eu vou ter que arrumar alguma coisa na minha casa e eu não vou poder chamar ninguém para me ajudar e aí eu vou ter que aprender. Então, tem muitas coisas que antes eram terceirizadas ou que as pessoas não faziam e que agora abre um mercado para você até ensinar as pessoas coisas que antes pareciam um pouco óbvias. E um exemplo clássico disso é cozinhar, né? Muita gente não cozinhava e agora às vezes tem que cozinhar por necessidade. E isso pode virar um hábito, isso pode abrir outras oportunidades em fornecer não só material para isso, né? Mas também às vezes informação para ajudar as pessoas a fazerem mais do jeito delas. Uma terceira coisa interessante é, praticamente em março, uma pesquisa americana apontou que 40% dos consumidores estavam fazendo a sua primeira compra online. Isso num país mais desenvolvido, né? E a gente viu que isso está acontecendo em outros países também. Então as pessoas estão sendo obrigadas a comprar muita coisa online, né? Muitas vezes elas buscam meios mais simples, por exemplo, como o WhatsApp, onde elas ainda conseguem o contato. Alguns já vão para e-commerce, etc. Mas a questão principal é facilitar essa compra online. Se trata de uma coisa muito necessária para qualquer empresa. Então a gente fala que isso basicamente remover o atrito, remover a dificuldade que o seu cliente tem de te pagar. Então vão surgir cada vez mais soluções nesse sentido, mas é entender que não importa necessariamente, por exemplo, eu vou criar um e-commerce para vender. Às vezes seu cliente quer falar direto com você no WhatsApp.
às vezes ele quer falar no Instagram. Então, quanto mais canais você tiver para facilitar esse conforto da compra, mais você tem chance de ter mercado no digital. E como tem muita gente comprando pela primeira vez, essas pessoas podem começar a gostar de comprar, né? Isso leva a gente para o quarto ponto, que é, esse ponto é muito importante, né, gente? A venda por impulso. Essa venda, quer dizer, a compra por impulso, né? A compra por impulso, ela caiu drasticamente, né? Porque se você está em casa, você não vai comprar e aquele item vai chegar na hora para você, né? Eu vou dar um exemplo de uma compra por impulso. Eu geralmente, sei lá, depois do almoço eu estava passando na rua, aí tinha uma sorveteria, eu ia lá e comprava um sorvete, né? Hoje, para eu comprar um sorvete vai ser uma coisa um pouquinho mais complicada, eu tenho que pedir, esperar um tempo, aí às vezes eu vou ficar preocupado com a higienização e por aí vai, né? Isso serve para outros produtos também. Então, um outro exemplo pessoal mesmo, mas que serve para ilustrar. Eu estava querendo comprar um leitor de livros eletrônicos, né? E aí eu pesquisei, achei um que eu gostei bastante, mas e na mesma hora eu falei, poxa, esse leitor ele tem um preço mais alto, é uma compra que é um pouquinho mais cara, então eu vou esperar um pouquinho, porque eu não vou receber ele hoje, eu não sei como é que vai estar o dia de amanhã, então vou segurar um pouquinho esse dinheiro aqui, não vou comprar isso que talvez num momento que eu tivesse com uma visão mais clara do futuro, seria uma compra normal, falar, gostei, vou comprar, né? Isso mesmo no online, tá? Então a compra por impulso ela é reduzida, tanto no online, claro, antes você estava ali no mundo offline, né? A compra acontecia mais facilmente também. Você vai num shopping, compra uma roupa, compra um equipamento, e não necessariamente que você não precisa, mas às vezes você compra ali na hora. E agora a gente percebe que há uma tendência de postergar algumas coisas, né? Principalmente quando a decisão envolve um valor mais alto, né? Justamente devido à imprevisibilidade. À medida que a gente tenha uma situação mais clara, um pouquinho mais de horizonte, a gente começa a facilitar um pouco mais relaxar um pouco mais o consumidor, que aí ele se liberta um pouquinho mais para essa compra por impulso. Mas aí abre uma oportunidade que é, se o consumidor não está comprando por impulso, então cabe a gente atender, estar bem próximo, criar bastante material e conversar bastante com esse consumidor, né, para ajudar ele nessa decisão, porque ele provavelmente às vezes vai querer comprar, só que ele vai precisar de um pouquinho mais de atenção, de um pouquinho mais de nutrição. Então é muito legal para quem está pensando em digital, é olhar como você pode utilizar técnicas de nutrição de lead, principalmente com inbound marketing, né, para você alimentar e conversar com essas pessoas. E a quinta tendência, para a gente encerrar, é uma tendência que está todo mundo que trabalha em escritório, né, a maioria das pessoas está experienciando isso, né? Quem pode trabalhar de casa, trabalhando de casa. E essa flexibilização de horários de trabalho, essa flexibilização do trabalho de casa, ela vai trazer consequências diversas, né? A gente teve no começo da pandemia dados de eletrônicos como webcam, enfim, como até laptops mesmo crescendo, né? Porque o pessoal precisava ter computador em casa. Aí, claro, depois vem outras ondas de consumo, mas a questão do trabalho à distância, ele pode mudar completamente a configuração até das cidades, né? Porque, claro, a gente não consegue prever o que vai acontecer, mas se isso é uma tendência que se mantém, isso implica em pessoas cada vez mais, por exemplo, podendo morar fora de grandes centros, né? Elas poderem morar em locais mais afastados, desde que tenham uma conexão de internet, né? Elas também não precisando ir para o trabalho todo dia, então reduzindo esse deslocamento dentro da cidade, claro, para pessoas que possam trabalhar com o computador, trabalhar à distância, né? Que é uma fatia considerável aí da população, apesar de, claro, muita gente ainda precisa fisicamente exercer o seu trabalho, que são trabalhos muito importantes. Mas a gente está vendo essa tendência, o Twitter já anunciou que todos os seus funcionários agora podem trabalhar de casa, né? Trabalhar remotamente, na verdade, indefinidamente, então não vai ter mais a necessidade de trabalho no escritório, no Vale do Silício, né? Então isso pode mudar a configuração até do Vale do Silício, né? E aí, claro, outras empresas já estão mostrando que essa pode ser uma tendência que vem
para ficar, e cabe a você e a sua empresa também pensar como você pode se adaptar a isso, porque muita gente gosta e vai querer retornar ao escritório, mas vai ter muita gente que não quer, né? E talvez isso mude algumas relações na contratação de fornecedores e até na contratação de pessoas, né? E isso é importante pensar como que a gente pode usar o remoto a nosso favor, né? E não virar mais um vilão. A gente viu que de um jeito ou de outro o trabalho vai acontecer, né? E como a gente pode otimizar isso, e claro, daí vão surgir também outras oportunidades de negócio, outras oportunidades de, por exemplo, sei lá, uma mudança em mercados como o mercado imobiliário e por aí vai. Então, essas são 5 tendências que a gente mapeou, a que a gente acredita que não dá para prever muita coisa, principalmente no momento que esse vídeo está sendo publicado, né? Depois a gente é legal revisitar e ver se essas tendências concluíram, mas ao mesmo tempo a gente também desafia você, se você tiver vendo o vídeo aí, a comentar, falar, olha, o que você acha que isso aqui é realmente tendência, que você acha que não é tendência, fala aí pra gente, a gente quer ouvir até no futuro, se você ver esse vídeo, vier criticar, falar, viu, isso não aconteceu, voltou a ser como era antes, né? Mas, óbvio, a gente está aqui para criar uma discussão, então deixe seu comentário, eu vou responder todo mundo aí que comentar também, tiver querer discutir com a gente essas ideias, e também traz suas ideias aqui para a gente conversar, a gente quer saber a sua opinião e entender a visão de todo mundo, de como a gente pode criar mais oportunidades, entender melhor como vai ser esse novo tipo de relação que a gente vai ter com o trabalho e na sociedade em geral.